Bem, neste vídeo vamos direto à análise combinatória e resolução de problemas, ou seja, exercícios de problemas envolvendo aí arranjo, combinação ou permutação. Atenção, se você estiver fazendo alguma coisa deste lado, pare tudo agora. Eu me recuso a dar continuidade a esta aula sem você parar, ok? Pois eu trago aqui comigo 19 exercícios diferentes para mostrar aqui a mentalidade que você deve ter desde já para arrebentar com qualquer exercício. Ele fica mesmo reduzido à brincadeira das crianças. Preste bastante atenção nesta aula. São 19 exercícios que nós vamos resolver aqui passo a passo, tá? Agora, pegue na esferográfica, pegue no papel, tá bom? Se você acha que consegue aquele problema específico, pause o vídeo depois do enunciado, tenta resolver e depois confira, tá? Vamos interagindo aqui com o vídeo. Atenção, se vocês não deixam comentários, não deixam like, não curtem o vídeo, eu não entendo o que está dando errado, o que também está dando certo. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Pedro da Glória Valis deste lado, vamos ao vídeo. Muito bem, vamos lá começar aqui trazendo o conceito de análise combinatória, né? Eu não vou trazer aqui o historial de como é que surgiu este ramo de matemática, tá bom? Você pode colocar aí no Google e fazer a sua pesquisa. Mas vamos lá. Basicamente, quando nós falamos de análise combinatória, nós vamos falar aí de arranjo, permutação e combinação. Existe também o princípio fundamental de contagem que não vamos abordar neste vídeo, tá bom? Então, o que é um arranjo? Um arranjo de N elementos agrupados em P e P, sempre matematicamente nós vamos calcular desse jeito. Vamos colocar N fatorial sobre N menos P aqui fatorial. Agora, se você nunca ouviu falar de fatorial, tem um vídeo onde nós abordamos isto. Veja na descrição deste vídeo ou vai para lá para os nossos cursos e confira lá fatorial de um número, simplificação de expressões com fatorial, tá bom? Agora, temos também combinação de N elementos agrupados de P em P. Isto aqui nós sempre vamos considerar N fatorial sobre aqui N menos P fatorial vezes o P fatorial. A única diferença entre o arranjo e a combinação é que na combinação acrescentamos aqui vezes o P. Agora, existe o P grande, ok? Que nós chamamos isto de permutação. A permutação de qualquer coisa sempre vai ser aquela coisa, tá? Fatorial. Então, a permutação de N será N fatorial. A permutação de N menos 2 vai ser N menos 2 fatorial, tá bom? A permutação de alguma coisa sempre é aquela coisa fatorial, tá bom? Agora, aproxime para ficar por dentro, tá? O que é esse negócio de arranjo de N elementos agrupados em P e P, combinação de N agrupado de P em P? É o seguinte, vamos considerar que você tem uma determinada população, ok? Tem um determinado universo, tá bom? Este universo pode ser um universo de nomes, pode ser um universo de países, pode ser um universo, sabe-se lá, de qualquer que seja a coisa aí, pode ser um universo de números. Vamos lá, vamos considerar aqui algarismos. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Vamos até incluir aqui o 0, tá bom? 0 até 6. Portanto, vamos considerar este conjunto universal U. Quantos elementos tem o conjunto U? Nós percebemos que o conjunto U tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, o N para nós vai ser o número total de elementos que o nosso conjunto tiver, que no caso são aí 7. Agora, este P é o número de elementos que os nossos pequenos grupos vão conter, tá bom? Agora, quando eu digo é um arranjo de N elementos, por quê? No meu universo eu tenho tantos elementos, mas eu quero criar pequenos grupos. Vamos supor que eu quero criar grupos de 2 a 2. Então eu posso pegar o 0 e o 1, posso pegar o 0 e o 2, posso pegar o 0 e o 3, né? Então eu vou formando pequenos grupos. Então esses grupos que vou formando são grupos de 2 elementos. Então esse é que é o P, tá bom? O número de elementos que cada grupo vai conter. Entendeu? O N é o tamanho da população, no caso é o número de elementos do universo, e o P é o número de pequenos grupos que nós vamos criando, tá bom? Então, toda vez que nós tivermos uma situação em que temos um universo e queremos saber quantos grupos é possível formar com aquele universo, nós temos que usar um arranjo ou uma combinação.
Em um outro contexto, nós vamos mostrar como usar uma permutação. Agora vamos focar no arranjo e na combinação, tá bom? Você tem um universo, pretende formar pequenos subgrupos, então quer saber quantos grupos é possível formar, então você terá que usar um arranjo ou uma combinação de N elementos agrupados de P em P. Agora, quando você saberá que terá que usar um arranjo ou que terá que usar uma combinação? Eu vou mostrar isto daqui a pouco, relaxa, tá bom? Tudo que eu preciso agora é te mostrar como calcular um arranjo. Quando tiveres arranjo de 7 agrupado em 3, você terá que considerar assim. Tenho 7 e aqui tenho 3. Agora, como é que eu vou identificar o N e o P? Para distinguir o N do P, nós não vamos dizer que o N é o valor de cima e o P é o valor de baixo. Não, ok? O que nós temos que levar em consideração é que o valor de N sempre será maior ou igual ao de P, tá bom? Se eu tiver aqui um arranjo de 2 e aqui 8, por exemplo, qual seria o valor de N para mim? O maior valor. O maior valor qual é? É o 8. Então, como é que seria a leitura disto? Seria arranjo de 8 elementos agrupados de 2 em 2. Mas agora aqui, como o maior valor é 7, seria um arranjo de 7 agrupados em 3 em 3, tá bom? Então, o maior valor é o de N. Agora, como é que nós fizemos? Fizemos N fatorial, neste caso é 7 fatorial, sobre N menos P, que será 7 menos o P, que para nós é 3 para o fatorial, tá bom? N menos P fatorial. Então, fica 7 menos 3 fatorial. Agora é só fazeres 7 fatorial, tá bom? Aqui, 7 menos 3 dá 4 fatorial e nós mostramos como se simplifica isto. Caso não tenha visto o vídeo anterior de simplificação, é importantíssimo, tá? Aqui é só decrescer o maior até achar o menor. Pega o maior, que é 7, vamos decompor, vamos até achar o menor, que é o 4. Achou? Parou, fatorial. Aqui temos 4 fatorial. Veja só que eu simplifico aqui o 4 fatorial com 4 fatorial, fica apenas o numerador, que é 5 vezes 6, dando 30. 30 vezes 7, que é igual a 210. Certo? Então, é assim como você vai calcular o fatorial do número. Do mesmo jeito, prossegue aqui. Será, o N é 8, então será 8 fatorial sobre 8 menos o P, que no caso é 2. Fatorial, tá bom? Isto vai ser igual a 8 fatorial. Aqui temos 8 menos 2, vai ser igual aqui 8 menos 2, 8 menos 2. 8 menos 2 é igual a 6, tá? 8 menos 2 é igual a 6 fatorial. E isto aqui vai ser igual a 6 fatorial. Decrescemos o maior, fica 8, fica 7 e aqui fica 6. Parou, fatorial. Simplifica 6 fatorial, 6 fatorial. Este vezes este é igual aqui a 8 vezes 7, 56. Bom, acho que já deu para entender como é que se calcula um arranjo. Agora, quanto à combinação, vamos lá considerar um caso em que temos uma combinação. Vamos lá ter aqui combinação de... Vamos considerar combinação de 7 agrupados em 3 em 3, tá bom? Combinação de 7 por 3. Atenção, amigos. Na combinação de N elementos agrupados de P em P, este valor, ok? Esta combinação também pode ser escrita da seguinte maneira. Podemos colocar aqui N e aqui P. Isto também quer dizer combinação de N elementos agrupados de P em P. Tá certo? Então não tem barra aqui, tá bom? Não vamos colocar aqui uma barra. É só colocar um valor e aqui um valor. Isto também quer dizer combinação. Portanto, ao invés de escrevermos combinação de 7 por 3, aqui vamos colocar 7, 3. Também é possível, tá bom? Mas não significa necessariamente que toda vez que encontrar isto, vou escrever isto. Você pode não escrever isto aqui, tá bom? Mas quando encontrar uma situação dessas, entenda que é uma combinação. Na combinação também, vamos considerar esta informação. O maior valor é o de N. O N é sempre maior que o P. Então, a combinação de 7 por 3, aplicando aqui a fórmula da combinação, teremos N fatorial, que para nós é 7 fatorial, sobre aqui N menos P, que será para nós 7 menos o P, que é 3 fatorial, ok?
vezes aqui o P fatorial. Então, o P para nós é 3 vezes o 3 fatorial. Ficamos com 7 fatorial sobre aqui. 7 menos 3 é 4 fatorial vezes aqui o 3 fatorial. Novamente, para simplificar isto, pegamos o maior, como é produto aqui, pegamos o maior, descemos para o próximo maior. Vamos lá. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Paramos fatorial. Sobre aqui temos o 4 fatorial. Vamos manter aqui 4 fatorial. Vezes aqui 3 fatorial. 3 fatorial. Vou pegar isto e trazer para cá. 3 fatorial é igual a 6, tá bom? Lembre-se que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isto é igual a 6. Portanto, vamos verificar que aqui tenho 4 fatorial, tenho 6, também tenho 6. O que é que sobra no numerador? 7 vezes 5, que é igual a 35, tá bom? Veja que aqui tínhamos arranjo de 7 agrupados em 3, deu 210. Combinação de 7 agrupados em 3, deu aqui 35. Portanto, nunca vai dar sempre os mesmos valores, tá bom? Muito bem, você já sabe calcular o arranjo de um número, já sabe calcular a combinação do número. Quanto à permutação, será que é necessário nós ensaiarmos a permutação? Na verdade, não, ok? Na verdade, não. Por quê? Se tivermos permutação de 5, nós vamos ter que entender que vai ser 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplica devagar, vai dar 120, tá bom? Agora que você entendeu isto, quando se trata de problemas, que é o nosso prato forte deste vídeo, como é que você vai distinguir um problema de arranjo, de um problema de combinação e de um problema de permutação? Porque calcular arranjo, calcular combinação ou permutação é banana. Todo mundo já pode confessar isto nos comentários, né? É para as crianças. Agora, o nosso desafio é aprender a resolver problemas, tá bom? É o seguinte, amigos, vamos considerar a seguinte situação, para você saber qual é a diferença entre um arranjo e uma combinação. Primeiro é só arranjo e combinação. Vamos lá. Vamos considerar um universo, vamos supor que sejam dados algarismos ímpares, ímpares e pares. Vamos lá considerar aqui 2, aqui 3, aqui. Vamos saltar o 4 para 5, vamos considerar 6 e vamos considerar 7, tá bom? Vamos agora fazer o seguinte enunciado. Quantos números de 2 algarismos é possível formar com todos os algarismos dados neste conjunto universal? Tá bom? Então, quantos números de 2 algarismos é possível formar com todos os algarismos dados aqui? Então, nós queremos saber quantos números de 2 algarismos. Veja só, se eu pegar aqui o 1 e o 2, formei um número, que no caso é o 12. Se eu pegar os mesmos, e o 1 e o 2, né? Se eu colocar aqui 2 e colocar aqui 1, tenho outro número, que é no caso 21. São números de 2 algarismos, né? Agora, se eu pegasse o 1 e o 3, teria 1 e aqui o 3. Agora, se eu invertesse a ordem, teria 3 e 1. Aqui é 31, aqui é 13. São números bem diferentes, mas formados pelos mesmos elementos. Agora, se eu pegasse o 1 e o 5, teria 1 e 5 é 15. Se eu inverter a ordem, tenho 5 e 1, 51. É um outro número de 2 algarismos, né? Agora, se eu pegar o 1 e o 6, tenho 16. O 1 e o 6 invertido fica 61. O 1 e o 7 tenho 17. Invertido fica 71. Agora, se eu pegar o 2 e o 3, tenho 23. Se eu inverter, tenho 32. E por aí vai. Então, para eu saber quantos números é possível formar, eu tenho que pegar o 2 e o 5, o 2 e o 6, o 2 e o 7, depois o 3 e o 5, o 3 e o 6, o 3 e o 7, o 5, o 6, o 5 e o 7, e por aí vai, né? Então, depois vou contar. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e por aí vai. Então, este exercício para resolver é bem trabalhoso. Eu confesso que é muito trabalhoso mesmo. E para evitar este todo o trabalho, nós temos que aplicar para a resolução deste problema um arranjo ou uma combinação. Por que é que deve ser um arranjo ou uma combinação? Simples. Você tem um conjunto universal que é constituído por 1, 2, 3,
4, 5, 6 elementos. Tem um conjunto universal que é constituído por 6 elementos. Você está criando pequenos grupos. Grupos de 2 algarismos, tá? 2 algarismos. Se formos a ver, são 2 algarismos. Então, você está agrupando em pequenos grupos de 2. É por isso que é N agrupado de P em P. Quem é que usa N agrupado de P em P? É arranjo ou combinação. Agora, como é que eu saberei se é um arranjo ou uma combinação? É o seguinte, veja só, quando peguei o 1 e o 2, formei o 12, mas com os mesmos elementos, quando inverti a ordem, ficou aqui 21. Uau! Então, os mesmos elementos, quando invertemos a ordem, formou-se um outro grupo diferente do primeiro grupo. Então, quando isto acontece, é um arranjo, tá bom? Será um arranjo de 6 elementos agrupados de 2 em 2. Se nós fizermos esta continha, aplicando a formulinha, ok? Então, ficamos aqui com n fatorial, que para nós o n é 6, tá bom? 6 fatorial, sobre aqui n menos p, sobre 6 menos 2. No caso, fatorial, tá bom? Fica 6 fatorial sobre 6 menos 2, que é 4 para o fatorial. Começa a pegar o maior e vai decrescendo até achar o menor. Parou no 4 fatorial, coloque fatorial, o extrema, que quer dizer cortar. 6 vezes 5 é igual a 30. Então, o arranjo de 6 alimentos agrupados de 2 em 2 vai ser igual a 30. Ou seja, se eu continuar com esta ordem de colocação de pares de 2, mudando aí as posições, no total eu terei 30 elementos. Você conseguiu notar por que nós pegamos o arranjo e não a combinação? Eu vou fazer o seguinte. Nos grupos que nós vamos formar, pegando os mesmos elementos, invertendo a ordem de colocação, você verifica que a ordem de colocação dos elementos faz diferença, então é um arranjo, tá bom? No arranjo, a ordem de colocação faz diferença. Ordem faz diferença. Agora, esta ordem de colocação que faz diferença é a ordem de colocação dos mesmos elementos, tá bom? 1 e 2. Aqui também temos 1 e 2, mas só mudamos a ordem de colocação. Fez diferença, é arranjo. Vamos considerar uma outra situação, ok? Vamos considerar uma outra situação, só que desta vez, vamos considerar que nós temos um amigo que pretende surpreender a namorada oferecendo-lhe 3 bolos no dia do seu aniversário, né? Que romântico. Que romântico. Então, ele sai para o supermercado e quando ele chega no supermercado, ele encontra quantos bolos? Ele encontra 10 bolos diferentes. Vamos lá. Vamos colocar aqui bolo 1, bolo 2, bolo 3, bolo 4, bolo 5, bolo 6, bolo 7, bolo 8, bolo 9, bolo 10. Tá bom? Bolo 10. O que acontece com o nosso amigo? Vamos até dar um nome, né? Vamos chamar o nosso amigo do Pedro, tá? Vamos chamar o nosso amigo de Pedro. Todos os Pedros deixam um like e um comentário aí, ok? Então, o nosso amigo Pedro quer surpreender a namorada oferecendo-lhe 3 bolos, tá bom? Então, quando chega no supermercado, quantos bolos temos? 10 bolos. Então a cabeça dele fica bem confusa. Vamos lá. Nós temos no total 10 bolos, mas ele quer levar para casa somente 3 bolos. Então nós vamos ter que pegar 3 bolos, ok? Os 10 bolos que temos, vamos pegar apenas 3. Então nós queremos saber no problema de quantas maneiras o nosso amigo pode fazer uma escolha, né, de 3 bolos. Quantas maneiras possíveis ele tem de fazer uma escolha de 3 bolos que poderá levar para a sua namorada, tá bom? Então vamos considerar o seguinte. Já entendemos que são 10 bolos e teríamos que pegar apenas 3. Logo, só pode ser um arranjo ou uma combinação, tá bom? Porque ele tem um universo em que tem que fazer pequenos grupos. Um universo em que tem que fazer pequenos grupos. Agora, isto é um arranjo ou uma combinação? Vamos lá testar. Se dissermos que o Pedro vai pegar o bolo, gostou do bolo 2, não é? Achou o bolo 2 interessante para sua noiva. E depois ele pega o bolo 2, sai, começa a apreciar as prateleiras, pega o bolo 5, tá?
pega o bolo 5, coloca no cesto, e depois de ter pego o bolo 5, ele continua e gosta novamente do bolo 8. Então pega o bolo 8. Leva isto para casa. Então vai surpreender a namorada com 3 bolos. Agora, a minha pergunta é, seria a mesma coisa que Pedro pegar aqui o bolo 8, tá bom? Ele pegou o bolo 8, depois de ter pego o bolo 8, pegou o bolo 2, tá bom? Ele pegou o bolo 8, depois pegou o bolo 2, não é? E depois disto pegou o bolo 5. O que é que vocês notam aqui? Que são os mesmos bolos que ele pegou. Agora, a minha questão é, nós pegamos a primeira ordem, né, de colocação, invertemos. Agora, a minha pergunta é a seguinte, presta atenção na pergunta. O nosso amigo Pedro levou ou não os mesmos bolos para a namorada? Se ele pegar deste jeito, ou se ele pegar deste jeito, leva ou não os mesmos bolos para a namorada? É claro que leva os mesmos bolos, porque bolo 8, bolo 8, bolo 2, bolo 2, bolo 5, bolo 5. No caso aqui, neste contexto do problema, a ordem de colocação dos bolos não faz diferença. No final das contas, ele leva os bolos do mesmo sabor para a sua querida ali. Então, quando a ordem de colocação não faz diferença, o problema será resolvido por combinação. Neste caso, será uma combinação dos 10 elementos agrupados de 7 em 7. Aplica a formulinha da combinação, que no caso é esta formulinha, n fatorial, n menos p fatorial vezes p fatorial. Então, vamos ter 10 fatorial sobre 10 menos 7. Tudo isto fatorial vezes aqui 7 fatorial. Vamos lá, 10 fatorial sobre 10 menos 7 igual a 3 fatorial vezes aqui o 7 fatorial. Pega o maior de todos, que é o 10, decompõe para achar o próximo maior aqui no denominador. Então, vamos ter 10 vezes aqui o 9, 9 vezes 8 vezes aqui o 7 para o fatorial sobre 7 fatorial. Então, vamos cortar 7 fatorial com 7 fatorial. Quanto ao 3, nós vamos dizer que 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Vamos lá. 10 divide por 2 quantas vezes? 5 vezes 9 divide por 3 quantas vezes? 3 vezes, vezes 8 divide por 1 quantas vezes? 8 vezes, né? Então, teríamos 5 vezes 3, que é igual a 15. 15 vezes 8 é igual a 120, tá bom? Então, o nosso amigo Pedro, ele tem 120 maneiras, ok? De fazer aqui as escolhas para surpreender a sua querida namorada, tá bom? Agora, vamos para os problemas, os 19 problemas. Por favor, aperta o cinto porque nós vamos decolar. No primeiro problema, nós temos o seguinte. Os números de telefones de uma vila são sequências de 3 algarismos diferentes e em nenhum deles entram os algarismos 0 e 1. Quantos números de telefone a vila tem? Vamos lá. Tente pausar o vídeo e veja se você consegue descobrir se isto aqui é um arranjo ou uma combinação, tá certo? Então, nós temos aqui os números de telefone de uma vila, são sequências de 3 algarismos. Então, esses números de telefone devem ser uma sequência de 3 algarismos e em nenhum deles entram os algarismos 0 a 1, ok? O 0 e o 1, eles não fazem parte dos números de telefone. Quantos números de telefone a vila tem? Então, eu quero saber quantos números de telefone esta vila pode ter. Atenção, os algarismos que nós conhecemos no sistema decimal são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? O resto é só combinação desses algarismos, tá bom? Então, os números de telefone desta vila devem ser uma sequência de 3 algarismos. Nós sabemos que o 0 e o 1 não fazem parte, então já tiramos estes dois, tá bom? Já tiramos estes dois, ficam quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos é que ficam. Então, dos 8 algarismos que nós temos, que é o universo, tá? Nós teremos que agrupá-los em 3, tá bom? Para formar os números de telefones daquela vila. Então, nós vamos pegar um deles, colocar aqui, o outro vamos colocar aqui, o outro vamos colocar aqui, tá bom? Ou seja, vamos agrupá-los de 3 em
em 3. Vamos agrupá-los de 3 em 3. Agora, para ver se é um arranjo ou uma combinação, porque nós temos 8, ter que agrupar em 3, formar grupos sempre é arranjo ou combinação. Então, para testar se é arranjo ou combinação, eu vou pegar aqui o 2, o 3 e o 4. É um número de telefone. Agora, com os mesmos elementos, se eu mudasse apenas a posição de um deles, por exemplo, o 4 vir para cá, fica 4, 3 e aqui 2. É o mesmo número de telefone? Ou já corresponde a um outro? Então eu percebo que não. Agora que fiz a mudança para o contexto de números de telefones, isto já faz total diferença, porque aqui este número é 234, enquanto que este número é 432. Logo, se a ordem faz diferença, é um arranjo. Então, será um arranjo de 8 elementos agrupados de 3 em 3. Bom, eu não vou fazer mais isto consigo, não vamos calcular arranjo de 8 agrupados em 3 em 3. Manualmente, conforme fizemos antes, eu vou usar aqui a calculadora, tá? Para mostrar também a opção de arranjo aqui. Veja aqui na minha calculadora, não é? Nesta tecla aqui, depende do tipo de calculadora que você estiver a usar, eu tenho aqui N, depois vem P, depois vem R, aqui, atenção, aí amarelo. Então, como é que vamos colocar o arranjo? O arranjo na minha calculadora é este P aqui. Então, primeiro eu vou colocar o valor de N, que para mim aqui é 8, depois o de P que é 3. Então, vamos lá. Vou colocar aí o 8. Como a tecla que tem a parte do arranjo, para mim está lá amarelo, né? Vou clicar na tecla Shift, que é a tecla que me permite ter o que está escrito amarelo. Então, e vou clicar ali onde eu quero. Veja que aparece ali o meu P. Atenção, este P não é permutação, é arranjo, né? Só que a máquina está configurada em um outro idioma. Portanto, é um arranjo de 8 agrupados em 3. Eu vou clicar aqui em 3. Isto vai ser igual a 336. Então, este arranjo bem feito, faça aí manualmente, vai ter que dar 336. Resolvemos o primeiro problema. 2. Atenção, se você tem alguma ideia, pause o vídeo, tenta criar a sua ideia e depois compare, tá? Para a aula ser mais prática e dinâmica para si também deste lado. Nós temos aqui quantos números de 3 algarismos diferentes se podem formar com os algarismos de 1 a 9, tá bom? Nós queremos saber quantos números de 3 algarismos se podem formar. Então, esses números terão que ter 1, 2, 3, né? Terão que ter 1, 2, 3 algarismos. Então, vamos colocar um aqui, o outro também aqui. Terão 3 algarismos. Mas nós queremos formar esses números de 3 algarismos com os algarismos que partem de 1 a 9. Vamos lá. Algarismos de 1 a 9 será o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses são os algarismos de 1 a 9. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São no total 9 algarismos, tá? 9 algarismos, N igual a 9, mas temos que colocá-los de 3 em 3, porque é quantos números de 3 algarismos. Esta aqui é a questão, né? Então, P é igual a 3. Agora, isto será um arranjo ou combinação? Vamos lá. Se eu pegasse, por exemplo, aqui o 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3, porque devem ser números de 3 algarismos. 1, 2 e 3 tenho 123. Se eu pegar este e trouxer para frente, então tenho 2, 1 e 3 lá. Então eu percebi que são mesmos elementos. Mudei a ordem dos mesmos elementos, fez diferença, porque agora é 213, antes era 123. Logo, se a ordem de colocação faz diferença, é um arranjo, no caso de 9 elementos agrupados de 3 em 3, tá bom? Novamente, voltamos para a calculadora, eu já coloco 9, já coloco arranjo de ali algarismos colocados ou agrupados de 3 em 3, isso dá 504. Vamos colocar 504. Está certo. Vamos para o terceiro problema. Vamos lá, problema número 3. Um eleitor deve escolher entre 5 candidatos, um presidente, um secretário e um tesoureiro. De quantas maneiras diferentes pode fazer a escolha, tá? Então, nós temos um eleitor que deve escolher entre 5 candidatos. Atenção, nós temos o candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4, candidato 5, ok?
deve escolher entre esses 5 candidatos um presidente, deve escolher um presidente, deve escolher um secretário, ok? Vamos colocar aqui secretário, e deve escolher um tesoureiro, tá? Um tesoureiro. Então, de quantas maneiras diferentes pode fazer a escolha? Veja só, são 5 candidatos. No total, o meu universo é constituído por 5 pessoas. Agora, quantos lugares eu tenho para oferecer a essas pessoas? São 3 lugares. Portanto, em 5 pessoas, eu devo escolher 3 pessoas para que sejam presidente, secretário ou aqui o tesoureiro. Então, terei que colocá-los em grupos de 3. Agora, veja só, se eu pegar o candidato 1 para ser presidente e pegar o candidato 3, escolhê-lo como secretário e depois pegar o 5º candidato como tesoureiro, seria a mesma coisa, veja só, com as mesmas pessoas, não muda de candidatos, tá? Então, com as mesmas pessoas, se eu pegar este e colocá-lo aqui, né? Fica candidato 5 e candidato 3 até posso colocá-lo aqui e candidato 1 posso colocá-lo aqui. Esta primeira escolha que fiz é a mesma que a segunda escolha? Claramente que não. Porque antes, na primeira escolha, o candidato 1 era presidente. Agora o presidente aqui é o candidato 5, enquanto que o candidato 1 tornou-se agora o tesoureiro. Então eu vi que os mesmos elementos, quando mudamos aqui a posição, a ordem de colocação de presidente, secretário, tesoureiro, fazem diferença, ok? Então a ordem de colocação faz diferença. É um arranjo também, só que no caso é um arranjo de 5 elementos agrupados de 3 em 3. Você faz aí de forma manual, mas se tiver apetite, faça também usando calculadora, né? É 5 arranjo de 3, não de 2. 5 arranjos de 3, isso dá 60, tá? Então este problema vai ser igual a 60 maneiras diferentes de fazer aí as escolhas. Tá bom, agora que você tem um pouco da noção de quando é que vai cair arranjo, vamos tentar mudar aqui um pouco o jogo. Vamos lá ao 4º problema. Número 4. Temos aqui o seguinte enunciado. O professor de uma certa turma, constituída por 12 alunos, decide formar grupos de 3 alunos. De quantas maneiras diferentes podem ser formados estes grupos, ok? Então nós temos ali um professor de uma certa turma constituída por 12 alunos, então o universo é de 12 alunos, e o professor decide que devem ser formados grupos de 3 alunos. Então nós queremos saber quantos grupos, não é? Quantas maneiras diferentes temos de formar aí os grupos. Vamos lá. Vamos supor que tenhamos aqui aluno 1, aluno 2 e aqui aluno 3. E o professor disse, aluno 1, aluno 2, aluno 3, formem um grupo. É um grupo ou não é? É. Agora, vamos lá supor que o professor tivesse dito aluno 3, aluno 1, aluno 2, formem um grupo. É um grupo ou não é? É. Veja só que eu usei os mesmos elementos que usei no primeiro grupo, usei também no segundo grupo. Só que agora inverti a ordem de chamada. Agora vamos comparar. Invertendo a ordem de chamada, este grupo que eu tenho, este primeiro grupo, é o mesmo ou não que o segundo grupo? No final das contas, tratando-se do contexto de um grupo, né? Pessoas, ok? No caso, são pessoas que criam um grupo. Eu consigo notar que o primeiro grupo é o mesmo que o segundo grupo. No contexto deste problema, a ordem de chamada destas pessoas não faz diferença nenhuma. É por isso que eu digo que será uma combinação de 12 aqui, elementos tendo que sendo colocados de 3 em 3. Vamos lá agora colocar combinação na máquina, mas você pode fazer do jeito tradicional. Bom, a combinação aqui é o C, tá bom? Dependendo da calculadora que estiver a usar, mas procure aí o C. Então eu vou colocar primeiro o N, que é 12. Combinação, como está branco, não preciso colocar no Shift. Então combinação aí do valor de P, que é 3. Isto vai ser igual a 220. Então o professor tem 220 maneiras de poder criar aqui os grupos. Tudo bem, você já entendeu isto? Vamos agora para bugar a sua mente e te levar para o próximo nível. Você entendeu isto? Então vamos subir agora o degrau.
Vamos considerar o seguinte problema. Uma moça possui 8 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia, ok? Então, este é o problema 5. Nós temos uma moça, ela tem 8 blusas, ok? 8 blusas e tem também 6 saias, tá bom? Tem também 6 saias. Nós queremos saber de quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia, tá bom? Então, das blusas, nós sabemos que tem blusa 1, blusa 2, blusa 3, blusa 4, blusa 5, blusa até blusa 8. Nas saias, ela tem saia 1, saia 2, saia 3, saia 4 e até a última saia, que no caso é a sexta saia. Vamos lá, querido. Querido ou querida, tá? Vamos lá entender este assunto porque eu quero que você entenda isso. Ela vai vestir-se como? Ela deve vestir uma blusa, pode ser a blusa 1, com uma saia, ok? Ela deve vestir uma blusa e uma saia, tá bom? Se ela vestir esta blusa e esta saia, será que é a mesma coisa? Pega os mesmos elementos, tá? Será que é a mesma coisa que vestir esta saia e esta blusa? Sim, estará vestida do mesmo jeito. Eu só disse antes blusa, saia. Agora eu disse saia, blusa. Mas se virmos a roupa no corpo da pessoa, está vestida da mesma maneira, independente da ordem que terá usado para vestir. Então, se a ordem não faz diferença, este problema é sim uma combinação, tá bom? Mas veja só que eu tenho blusa e tenho saia. Então não trata-se de mesma coisa aqui. Eu já sei que será combinação, mas nas 8 blusas ela deve pegar uma, porque o problema diz de quantas maneiras ela pode vestir uma blusa e uma saia. Das 8 blusas deve pegar uma. E o i sempre nos leva à multiplicação. Das 6 saias, ok? 6 saias deve vestir uma. Então isso quer dizer, das 8 blusas, pego uma delas para vestir com, das 6 saias, pego uma delas. Isto é que significa vestir uma blusa e uma saia. O i em análise combinatória sempre é vezes. Toda vez que você, ao formular a resposta, percebe a existência de um determinado i lá, quer dizer que é vezes. Atenção, a combinação de n agrupado de 1 em 1 é igual a n. Guarde isto para toda a sua vida, tá? Então, a combinação de 8 agrupado de 1 em 1, isto vai ser igual a 8 vezes. A combinação de 6 agrupado de 1 em 1 vai ser igual a 6. 8 vezes 6 é igual a 48. Portanto, ela tem 48 maneiras de vestir, não é? De poder aqui se vestir, vestindo sempre uma blusa e uma saia. Entenda o contexto das coisas. Por favor, não diga que isso é difícil. Beba água, volta a assistir a aula. Então vamos lá aqui para o próximo problema. Eu tenho certeza que este bugou a mente, atrapalhou alguma coisa de certa forma. Então eu vou trazer mais um problema para poder solidificar aqui. Vamos lá, o sexto exercício. Atenção, nossa meta é 19. 2 homens e 3 mulheres pretendem criar comissões de trabalho constituídos por 2 elementos com pelo menos um homem. Quantas comissões são possíveis de criar? Tá bom? Então, eu acho que antes deste problema, deveríamos dar Veja só quero dar uma super dica, né? Algo que não custa nada, vai ser de graça mesmo. Vamos supor que eles dissessem assim: 2 homens e 3 mulheres pretendem criar comissões de trabalho constituídas por 2 elementos. Quantas comissões são possíveis de criar? Então você percebe que neste caso tem 2 homens e tem 3 mulheres. Então pretende-se criar comissões de 2 elementos, tá? Nós vamos pegar esses estudos, vamos agrupar de 2 em 2. Então queremos saber quantas comissões é possível criar. Veja só, se eu pegar o homem 1, não é? E pegar aqui, por exemplo, o homem 2 ou a mulher 2 e disser que isto é uma comissão, é um grupo formado por homem 1 e a mulher 2.
Mas se eu invertesse a ordem, dissesse mulher 2 e aqui homem 1, não é? É um outro grupo. Só que é constituído por mesmos elementos e no contexto de grupos eu percebo que ter homem 1 e mulher 2 é a mesma coisa que ter mulher 2 e homem 1. No contexto de grupo é mesmo grupo, né? Então a ordem de colocação não fez diferença. Será uma combinação, no caso não tem nenhuma restrição dentro do problema, ok? Será uma combinação, no caso de um total de 5 pessoas, ok? São 5 pessoas, homens e mulheres. Temos que agrupá-los de 2 em 2, ok? Se o problema dissesse quantas comissões de 4 elementos, então seria o total, que são 5, tendo que agrupar todos os 5 de 4 em 4. No caso, o total é 5, nós temos que criar comissões de 2. Então, é só pegar tua calculadora, tá? Coloque 5, combinação aqui de 2, isto vai ser igual a 10. Vai ser igual a 10. Agora vamos para o problema número 6. Por favor, abra sua mente, relaxe um pouco porque eu vou passar um outro conceito. Antes eu mostrei que toda vez que vamos analisar o problema, entendemos que tem presença de um I. Nós vamos multiplicar. Agora vamos notar a presença de um O. E vamos somar. Então vamos lá. 2 homens e 3 mulheres pretendem criar comissões de trabalho constituídos por 2 elementos com pelo menos um homem. Quantas comissões são possíveis de criar? Veja só, você tem 2 homens e tem 3 mulheres, tá? São 3 mulheres. Pretende criar comissões. Estas comissões são constituídas por 2 elementos, tá? São constituídas por 2 elementos, mas tem uma condição. Em cada uma dessas comissões sempre deve ter um homem, tá? É obrigatório que tenha sempre um homem. Não pode ser uma comissão constituída só por mulheres, tipo mulher 1 e mulher 2 formarem uma comissão. Não. Nesta comissão sempre deve ter um homem. Então, o que você vai notar? Você pode dizer o seguinte: o primeiro homem, né, pode combinar com a primeira mulher. O primeiro homem também pode combinar com a segunda mulher. Seria um outro grupo. O primeiro homem poderia também combinar com a terceira mulher. Então, o primeiro homem teria combinado com todas as outras. Se eu disser o primeiro homem combina com a primeira mulher, combina com o primeiro homem, é a mesma coisa, porque no caso fala-se de comissão, né? Fala-se de grupos. Então, sempre que for grupo ou comissão, o problema será resolvido por combinação, tá bom? Então, basicamente, isto aqui. O segundo homem também consegue criar mesmas alternativas, porque eu teria o segundo homem com a primeira mulher, ou o segundo homem com a segunda, ou com o segundo homem com a terceira, tá bom? Então, estou aqui. O primeiro homem formou grupo com todas, o segundo homem formou grupo também com todas. Agora, não há problema em o primeiro homem fazer um grupo com o segundo, que é a mesma coisa que o segundo homem fazer o grupo com a primeira, porque sempre deve ter pelo menos um homem. Então, neste caso, eu percebo que tenho 7 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. O que não é permissível é as mulheres, ok? No contexto do nosso problema, não é permissível que as mulheres, ok, formem uma comissão só de mulheres, tá certo? Então, neste caso, como é que nós poderíamos ter analisado problemas? Assim resolvemos o problema. São 7 possibilidades que temos, mas sem usar esta analogia rasgada, como é que nós fazeríamos isso aqui usando combinação? É o seguinte, você pode fazer pode analisar da seguinte maneira. Eu tenho 2 homens, então tenho 2 homens. Eu vou pegar um homem, ok? E a multiplicação. Das 3 mulheres que tenho, pego uma delas. Então, terei uma comissão formada por um homem e uma mulher. Ok? Então, o que é? O é o mais. Os 2 homens formem comissões entre eles, sem nenhuma mulher. Então, será uma combinação apenas dos 2 homens. E essas comissões são de quantos elementos? São comissões de 2 elementos, né? Então, ou todos os homens formam grupos apenas de homens. Então, o problema seria basicamente deste jeito. Atenção! Atenção! Eu já mostrei que combinação de N agrupado em 1 é igual a N. Agora, a combinação de N agrupado em N, ou seja, quando este número é igual a este, então isto sempre vai dar 1.
Veja só que aqui temos combinação de 2 por 1, vai ser igual a quantos? Vai ser igual a 2, vezes combinação de 3 por 1 é igual a 3, mais combinação de 2 por 2 vai ser 1, porque aqui é 2, aqui também é 2. 2 vezes 3 é 6, mais 1 é igual a 7. Mesmíssima resposta que nós analisamos lá de forma mecânica. Você não entendeu? Tá bom. Eu vou mostrar aqui mais uma vez para os que não entenderam, não no mesmo problema, mas no outro problema. Isso significa que você que entendeu precisa sair? Não. Você permanece aqui no vídeo porque eu vou mostrar este raciocínio, eu vou ler o enunciado e você vai resolver, porque você já entendeu. Simplesmente terá que confirmar se realmente entendeu. Então vamos lá. O problema diz o seguinte: 3 homens e 4 mulheres decidiram acampar. Para garantir a vigia noturna, organizaram-se em comissões de 3 elementos, tendo sempre um homem. Quantas comissões foram possíveis de formar? Ok? Então, quantas comissões foram possíveis de formar? Considerando que tivemos no início 3 homens e 4 mulheres, as comissões são de 3 elementos e sempre deve ter um homem. Atenção, são quantos homens? 3 homens. Quantas mulheres? 4 mulheres. As comissões são de quantos elementos? Desta vez as comissões devem ter 3 elementos. Atenção, desses 3 elementos é obrigatório que um deles seja homem. Tá certo? Agora, como é que a gente resolve o problema? Da seguinte maneira, é obrigatório que sempre tenha um homem, né? É obrigatório que sempre tenha homem. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, por exemplo, vamos lá. Dos 3 homens, vamos pegar apenas um deles, porque é obrigatório que tenha sempre um homem. E das 4 mulheres, como nós temos quantos lugares aqui? Temos 1, 2, 3 lugares. Nós só chamamos um homem. Então, das mulheres teremos que chamar quantas? 1, 2. Vamos pegar 2 mulheres. Veja só, que passa a ser um grupo ou uma comissão formada por um homem e 2 mulheres. Fica no total 3. Só que os homens no total são 3 e as mulheres no total são 4, ok? Ou, ok? Dos 3 homens, tá bom? Dos 3 homens, ao invés de chamar um deles, eu chamo 2 homens. E nas 4 mulheres, ok? Nas 4 mulheres, uma vez que já tenho 2 homens, nas 4 mulheres, quantas mulheres devem vir aqui? Deve vir apenas uma delas, porque só podem ter 3, tá bom? Ou, ok? Ou o quê? Então, não é? Esta comissão seja formada só por homens, porque é obrigatório que sempre tenha homem, ok? Então eu vou fazer o seguinte. Dos 3 homens que tenho, os 3 elementos que eu procuro sejam todos homens, ok? Todos os 3 sejam homens. Mas eu não posso dizer não é? Dos 3 que eu procuro, todos eles sejam, ou todos os elementos sejam mulheres. Não posso, porque é sempre obrigatório que tenha pelo menos um homem na condição ou nas condições do nosso problema. Agora é só calcular cada uma dessas combinações à parte e colocar aí os elementos. Combinação de 3 por 1 é igual a 3, vezes combinação de 4 por 2, vamos lá aqui, 4, combinação 2, isto vai ser igual a 6, mais combinação de 3 por 2, vamos lá, 3, combinação 2, isto vai ser igual a 3, vezes 4 por 1, né? Isso vai ser igual a 4, mais 3 vai ser igual a 1. Isto vai ser igual aqui a, este vai dar 18, mais isto dá 12, mais aqui 1. Vamos lá, este com este dá 20, 30, isto vai dar 31. Então, são 31 maneiras diferentes de formar-se aí as comissões, tá bom? Então, rebentamos com este problema que eu já não sei que número ele é, mas aqui é o 7º, tá? Já conferi, é 7º. Tá bom, agora ficou confuso, né? Então, vamos para o próximo problema para confusionar ainda mais. O próximo problema é o seguinte. Num conjunto de 10 nomes e 20 sobrenomes, quantas pessoas podem receber um nome e um sobrenome com esses elementos, ok? Então, nós temos quantos nomes e temos quantos sobrenomes? Vamos lá, aqui questão 8. Nós temos 10 nomes
e temos 20 sobrenomes. Temos 10 nomes e temos 20 sobrenomes. Queremos saber quantas pessoas podem ter um nome e um sobrenome. Veja só, você pode ter o primeiro nome e ter aqui o primeiro nome, ter o segundo nome, o terceiro nome, você tem no total 10 nomes. Nos sobrenomes, tem um primeiro sobrenome, tem um segundo sobrenome e, no fim, você tem no total 20 sobrenomes. O que acontece, meu amigo? Você precisa fazer teste, né? Se eu pegar este nome, fica nome. Com este sobrenome, fica sobrenome, né? Então, será nome e sobrenome para aquela pessoa. Agora, se eu tivesse pego primeiro, em vez de ter pego primeiro o nome e depois o sobrenome, tivesse pego primeiro o sobrenome, depois o nome. Sempre o sobrenome estará na posição do sobrenome e o nome estará na posição do nome. Não tem como fazermos inversão disto. O sobrenome sempre estará na posição do sobrenome e o nome estará na posição do nome. Então, por mais que possamos inverter aqui a ordem da escolha do nome, do sobrenome, quando forem os mesmos elementos, sempre vai dar o mesmo nome, né? Completo, tá bom? O nome completo sempre será o mesmo. Será formado pelo mesmo nome e mesmo sobrenome. Aqui invertemos a ordem, mas também é o mesmo nome e mesmo sobrenome. Então, será a mesma pessoa, ok? Logo, a ordem de colocação ou a ordem de chamada que não faz diferença, é uma combinação. Só que é uma combinação em que você tem nomes e sobrenomes. Você tem que, nos 10 nomes, deve pegar um nome. E, ok? Nos 20 sobrenomes tem que pegar um sobrenome, tá? Então, combinação de 10 por 1 é 10 e combinação de 20 por 1 é 20. Isto vai dar 200. Se você fez isto deste lado, você arrebentou. Vamos para os próximos exercícios agora a altas velocidades. Vamos considerar o problema aqui 38, vamos deixar. Vamos lá. Neste problema temos o seguinte. Em Moçambique, as placas de automóveis são formadas por 3 letras, com exclusão da província de origem, e 3 números. Quantas placas podem ser formadas considerando todas as letras do alfabeto e todos os números do sistema decimal? Então, nós temos em Moçambique, ok? As placas do automóvel, elas são formadas por 3 letras, vamos supor aqui A, B, C, 3 letras diferentes e 3 números também diferentes, vamos supor aqui 0, 1 e 2. Então, isto é uma placa de automóvel. Quando nós temos isto, temos uma placa. Agora, nós queremos saber quantas placas é possível formar, tá bom? Considerando todas as letras do alfabeto, quantas letras tem o alfabeto? 26. Quantos números tem o sistema decimal? 10 números, né? Sistema decimal tem 10 números, é por isso que é sistema decimal. Aí 0, 1, 2, até 9. No total são 10 números. Agora, veja o seguinte. Se eu pegasse os mesmos elementos, invertesse a ordem, aqui ser A e o C estiver daqui, o B estiver daqui. Então, por exemplo, manter esta ordem aqui, né? Manter o 0, 1, 2. É a mesma placa de automóvel que a placa anterior? Não. Só a mudança de posição de um dos elementos já fez diferença na placa do automóvel. Logo, este é um problema de arranjo. Mas atenção, é um arranjo de 26 letras, tendo que pegar quantas letras? 3, ok? Das 26 letras, eu tenho que pegar apenas 3. Ok? E aqui, vamos lá. Nos algarismos, nos números, tá bom? Nos números também vamos fazer um arranjo, porque a ordem faz diferença. E, ok? Dos 10 números também temos que pegar 1, 2 e 3. Então, será um arranjo de 26 por 3 vezes um arranjo de 10 por 3. Eu não vou fazer isto aqui porque dá um número bastante grande, senão eu não consigo ler e acabo te envergonhando, tá? Então, vamos para o 10º problema. Isto é o que nós vamos fazer agora. Vamos para o 10º problema, que é o problema aqui, que vai trazer relaxamento de certa forma. Vamos lá. Acerte esse problema agora. Diz assim o enunciado. Uma senhora que está fazendo regime deve comer 3 frutas na refeição noturna. As frutas da dieta são maçã, figo, banana e pera. De quantas formas diferentes ela pode fazer esta refeição? Atenção, é uma senhora que está de regime, ela deve comer 3 frutas. Quantas frutas deve comer? Só 3. Quantas frutas tem ela para fazer esta dieta? Tem aí as frutas maçã, tem aí o figo, tem a banana
e tem a pera, tá? São quantas frutas no total? São 4 frutas, tá? São 4 frutas. Ela deve comer apenas 3. Então, das 4 frutas que tem, que é o total, ela deve comer apenas 3. Então, é 4 agrupados de 3 em 3. Vamos lá. Se a Nossa Senhora comer em primeiro lugar a maçã, depois em segundo lugar comer banana e decidir em terceiro lugar comer aqui a pera. Seria a mesma coisa neste mesmo dia, tá? Que pegar em primeiro lugar a banana e em terceiro lugar a maçã e em segundo lugar a maçã e em terceiro lugar pegar a pera, ok? A pera em terceiro lugar. Então, eu vejo que no final das contas ela está comendo mesmo as frutas. Logo, a ordem de colocação no contexto deste problema não faz diferença, é uma combinação de 4 elementos agrupados de 3 em 3. Agora, como é que isso se resolve? Você já deve saber. Vai dar um certo número que você vai achar aí deste lado, tá bom? Agora, vamos para o 11º exercício, onde temos o seguinte. 16 equipas disputam uma moçambola. Quantas são as possibilidades de se obter um campeão e um vice-campeão? Atenção, nós temos 16 equipas disputando moçambola, que é um campeonato de futebol em Moçambique, né? Então nós temos 16 equipas disputam moçambola, que é um campeonato de futebol em Moçambique, um dos melhores campeonatos de futebol em Moçambique. Tá bom, queridos? Então, quantas são as possibilidades de se obter um campeão e um vice-campeão? Vamos lá. Um campeão, nós queremos um campeão e queremos um vice-campeão. Tá certo? Vamos supor que das 16 equipas, nós teremos a equipa 1, ok? A equipa, vamos lá considerar a equipa 1, a equipa 2, a equipa 3, a equipa 4, a equipa nananana, até a 16ª equipa, tá bom? Então, vamos lá. Se a segunda equipe ganhar campeão e a 8ª equipe, né, fora que vier a ganhar, por exemplo, aqui vice-campeão, seria a mesma coisa que a primeira equipe, não é? Que a 8ª equipe ganhasse aqui o campeão e a segunda ganhasse vice-campeão? É a mesma coisa mesmo? É a mesma coisa ganhar campeão ou vice-campeão? Claramente que não, né? Então, os mesmos elementos, mudando a ordem dos ganhos aqui, faz total diferença. Porque aqui é uma medalha de ouro. Aqui não sei se é prata ou bronze, né? Mas aqui, campeão é ouro, tá? Então, dá para entender que a ordem de colocação faz diferença. É um arranjo, sim. Para quem já escreveu o arranjo aí, é um arranjo, sim, de 16 elementos agrupados de 2 em 2. Porque nós só temos 2 posições aqui, o campeão e o vice-campeão. Agora, como é que se calcula isto? Brincadeira das crianças. Não vamos fazer aqui. Vamos continuar com o 12º exercício. Vamos lá, 12º exercício. Temos o seguinte. De quantos modos distintos podemos colocar 3 livros juntos em uma estante de biblioteca, tá? Vamos supor que temos aqui uma estante de uma biblioteca qualquer. Vamos lá, usando os meus talentos em desenho. Vamos lá aqui. Nós queremos saber, temos 3 livros, queremos saber de quantas maneiras distintas podemos colocar aqui esses livros nesta estante aqui. Vamos lá desenhar os livros a verde. Vamos lá, temos o livro 1, este é o livro 1. Temos o livro 2, ok? Temos o livro 2. E temos aqui o livro 3. São 3 livros em uma estante. Não interessa se vão ocupar totalmente ou não a estante. Então vamos colocar aí os 3 livros. Agora, se eu invertesse a ordem de colocação, colocasse aqui o livro, vamos lá supor que nos mesmos espaços estou a colocar o livro 3 e depois estou a colocar o livro 1 e depois estou a colocar o livro 2, né? Então, coloquei os livros do mesmo jeito que a primeira maneira? Não. Então, a ordem de colocação dos livros aqui sempre vai fazer a diferença no layout, né? Na maneira como nós vamos ver a organização dos livros. Então, como a ordem de colocação faz diferença, é um arranjo. Mas agora tem um problema. É um arranjo de 3 elementos, agrupados de quanto em quanto? De 3 também, porque os 3 livros vão ocupar os 3 lugares no estante, né? O problema não precisa dizer neste contexto, porque eu vejo que este livro vão ocupar quantos lugares?
3 lugares, tá bom? Então, é um arranjo porque a ordem de colocação faz diferença, só que é um arranjo de 3 elementos agrupados de 3 em 3. São 3 livros que vão ocupar 3 lugares, ok? Quando é um arranjo de 3 elementos agrupados em 3, quer dizer que é uma permutação de 3, que é igual a 3 fatorial, né? Permutação de algo é igual àquela coisa fatorial, que no caso vai ser igual a 6. Já mostramos isto também nos vídeos anteriores, lá nas partes anteriores, né? Então, quer dizer que arranjo de n agrupado em n é igual à permutação de n, certo? É exatamente isto aí. Muito bem, agora vamos passar para o próximo problema, que é o problema número 13. Vamos lá. Número 13. De quantos modos distintos 5 pessoas podem sentar-se em um banco de jardim com 5 lugares? Atenção, são 5 pessoas. 5 pessoas. Quantos lugares tem um banco? 5 lugares. Então vai ser, no caso, vamos lá. Se a pessoa número 1 estar em primeiro lugar, a pessoa 2 estiver em segundo, a pessoa 3 estiver em terceiro, a pessoa 4 estiver em quarto, a pessoa 5 estiver em quinto lugar. Será mesmo se eu trocar só esses dois, né? Se eu trocar só estes primeiros, né? Só estes primeiros. Sentaram da mesma maneira que a anterior? Claramente que não. A mudança desses dois mudou a forma como eles colocaram-se sobre o banco, né? Então, logo, a ordem de colocação faz diferença. Será um arranjo de 5 pessoas agrupadas em 5 lugares, ou seja, 5 em 5. Logo, é uma permutação de 5, que é igual a 5 fatorial, não é? E fatorial de 5 é igual a 120, certo? Vamos ao 14º problema. Veja só, estamos a acelerar um pouquinho só para tentar ganhar tempo. Vamos deixando aqui alguns problemas. Estou a ver aí muita gente sonecando já. Vamos lá considerar este aqui. Qual é o número possível de anagramas que se pode mostrar com as letras da palavra amor? Então nós temos as letras da palavra amor. Queremos saber qual é o número de possível de anagramas que podemos formar com todas essas letras aqui. Ok. Anagramas são palavras com ou sem sentidos. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui a palavra amor. Quais são as letras que constituem? A-M-O-R. Eu posso escrever R-O-M-A. Então, escrevi uma outra coisa. Então, se eu escrever, por exemplo, O-R-M-A, é uma outra coisa que eu escrevi. Se eu escrever aqui R-M, ok? A-O, é uma outra coisa que eu escrevi. Faz sentido, não faz sentido, não faz diferença para mim. Então, isto é que nós chamamos de anagramas. Então, qual é o número possível de anagramas que nós conseguimos formar aqui? Vamos ver que a ordem de colocação das letras faz diferença. Então, é um arranjo de quantas letras? 1, 2, 3, 4 letras. É um arranjo de 4 letras agrupadas em 4 e 4. Ou seja, você já pode ser direto e dizer que é uma permutação de 4. Permutação de 4 é 4 fatorial e 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Tá certo? Então, vamos para o problema número 15. Problema número 15, temos o seguinte. Quantos números com 5 algarismos podemos construir com os números ímpares 1, 3, 5, 7, 9, desde que estejam sempre juntos os algarismos 1 e 5? Então, nós temos aí os números impares, ok? Os números impares, que são aí o 1, o 3, e temos também o 5, o 7 e o 9. Eu quero saber quantos números de 5 algarismos, ok? Então, são números de 5 espaços aí, ok? Terei 5 espaços por preencher. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O número terá 5 algarismos. Só que a condição aqui é que estejam sempre juntos os algarismos 1 e 3. Então, eu posso ter aqui 1 e aqui o 3, tá bom? Quantos espaços sobram aqui? Sobram quantos espaços? Sobra este, sobra este, sobra este. Então, os outros algarismos vão fazer um jogo de mudanças aqui, né? Pode vir 5, pode vir 7, pode vir 9. Ou pode vir 9, pode vir 7, pode ser 5. Então, vão se permutando entre esses 3 lugares. Ou seja, vai ser uma permutação de 3, ok? Mas isto é uma possibilidade. Eu posso ter outra possibilidade em que o 1 e o 3 não estejam logo na primeira posição. O 1 e o 3 comecem pela segunda posição. Aqui, 1 e
e 3. Então, quantos espaços sobram para mim? Sobra este espaço e sobra este, para fazer a permutação desses 3 que ficaram, né? Então, será a permutação de 3 novamente. Mas, eu posso ter uma outra situação em que o 1 e 3 estejam exatamente aqui. Olha, quantos espaços sobraram aqui? Fica este, fica este, fica este. Então, será uma outra permutação de 3. Mas também posso ter uma outra situação em que nós temos o 1 e o 3 nas últimas posições. Isto quer dizer que ficamos novamente com uma permutação de 3. Então, esta é uma possibilidade. Porque o exercício pediu com que o 1 e o 3 estejam sempre juntos, tá? 1 e 3 aqui estão juntos, 1 e 3 estão juntos, 1 e 3 estão juntos, 1 e 3 estão juntos. Bom, se eu disser que isto vai ser igual como resposta, né? A minha resposta vai ser 1, 2, 3, 4 permutações de 3, né? 4 permutação de 3, que vai ser igual a 4 vezes. Permutação de 3 é 3 fatorial. E 3 fatorial vai ser igual a 6. Então, diríamos que a resposta seria igual a 4 vezes 6, que é igual a 24. Isto está certo ou errado? Com certeza está errado. Ok? Mas por que isto está errado? É o seguinte. Eles disseram que temos que ter o 1 e o 3. Não disseram que deve ser 1 e 3 nesta ordem que foi dado o problema. Então, como eles não disseram que deve ser 1 e 3 nesta ordem, eu posso ter o 1 e o 3 juntos, começando primeiro por 3 e depois terminando com o 1. Qual é o problema? Então, teríamos mais uma outra permutação de 3. Aqui o 3, depois aqui o 1, e o 1 e o 3 estão juntos, né? Porque a condição deste problema é que o 1 e o 3 estejam juntos. Não diz o problema quem deve ser o primeiro. Então, você deve considerar a possibilidade também do 3 ter que ser o primeiro, tá? Então, teremos novamente uma permutação de 3. Aqui também teremos uma permutação de 3. Daí, eu concluo que a resposta correta seria dizer que são 8 permutações de 3. Veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 permutação de 3, que vai ser igual a 8 vezes... Permutação de 3 é 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 6. 8 vezes 6 é igual a 48. Assim, está totalmente certo, porque você considerou todas as possibilidades. Ok, amigos? Então, vamos para o 15º exercício. Nós vamos até o 19º. Eu já estou cansado, você está cansado, mas aqui vamos quenchar. Vamos continuar. Então, nós temos aqui o próximo problema dizendo o seguinte. Quantos são os anagramas possíveis com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, começando por letra A, ok? Começando por letra A. Vamos lá. Nós temos A, B, C, D, E, F, G, temos H e temos I. Quantos anagramas é possível? Sempre começando com a letra A. Ou seja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre vou começar com a letra A. Quantos espaços ficam para fazer aqui as permutações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso vai ser uma permutação de 8, que vai ser igual a 8 fatorial. Depois você calcula. Agora, vamos para o próximo problema, que é o 16º. Vamos lá, 16º. Quantos são os anagramas possíveis com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, começando por AB, ok? Então, mesmas condições, mesmas letras, só que agora eu quero começar com A, B. Então, vamos ter A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? São 9 letras. Mas queremos começar com A e com B. Então, o A e B ficam fixos aqui. Quantos espaços sobram para permutar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são permutações de 7 letras que terão que fazer o jogo. Mas o A e B sempre devem estar no começo. Permutação de 7 igual a 7 fatorial. Agora, vamos ao 17º. 17º. Quantos são os anagramas possíveis com as letras A, B, C, D, E, F, G, H e I, começando por A, B, C? Então, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora queremos começar com A, B, C, ok? Quantos espaços ficam? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Então é uma permutação de 6. Depois você resolve, que é igual a 6 fatorial. Calcula 6 fatorial, vai dar 720. Vamos para o 18º problema. 18º problema temos o seguinte. Quantos são os anagramas possíveis com as letras A, B, C, D, E, F, G, G, H e I, começando por uma das letras A, B ou C, tá bom? Agora aqui temos algo diferente. Não vai começar com A, B e C. Vai começar com A, B ou C. Então eu estou a considerar a possibilidade de começar com A. Se começar com A, ficam quantos espaços? Ficam 8 espaços. Então será a permutação de 8. Se começar com B, ficam quantos espaços? Ficam 8 também. Será a permutação de 8. Tá bom? Permutação de 8. Se começar com C, ficam 8 espaços. Será a permutação de quanto? Permutação de 8, tá bom? Isto é o que significa começar com A, ou começar com B, ou começar com C. São quantas permutações? São 3 permutações de 8. Então, na solução, vamos ter 3 vezes a permutação de 8, ok? Então, 3 vezes, permutação de 8 é 8 fatorial, resolva 8 fatorial à parte, depois multiplica por 3 e você arrebenta colocando aqui a resposta, certa, tá bom? Então, o 19º exercício são os meus agradecimentos a você que chegou até aqui. Eu espero que todos vocês consigam arrebentar com vários diversos exercícios que estarão aí disponíveis na ficha. Meu nome é aqui Pedro da Glória Valis. Não estou aqui para dar o máximo, mas estou aqui para dar o possível até que você consiga reduzir isto à brincadeira das crianças e arrebentar com qualquer exercício que seja colocado diante de ti. God bless. Até a próxima. Bons estudos.